Essa é a parte final de A Filha da Minha Madrasta é Minha Ex. Espero que gostem. As outras partes na descrição. No meio da chuva, Yomi recebe uma mensagem de seus pais dizendo que não irão para casa. Estava indo tudo tranquilo, até ela ver uma barata e sair correndo para o quarto de Mizuto, dizendo que tem uma barata em seu quarto. Mizuto diz que ele tacou muito inseticida na barata, mas Yumi diz que ele trancou a barata em seu quarto e não saberia o que fazer. Já que não tem ninguém em casa, ela vai dormir com ele. Enquanto dormia, Mizuto se vira para Yumi, dizendo que faz tempo que não vê o rosto dela de perto, se lembrando dela do passado, e se vira novamente, dizendo que não pode apagar o fato que se tornaram meio-irmãos. No dia seguinte, os dois estão brigando novamente. Os pais deles falam que eles estão parecendo um casal e que seus parentes irão provocá-los quando forem visitá-los, e que o único passatempo lá é brincar no rio, e fala para eles arranjarem um traje de banho. A mãe fala para o Yumi comprar um biquíni junto com Mizuto. Yumi coloca um disfarce para não ser reconhecida pelos outros e fala para Mizuto também utilizar um, para que não aconteça rumores entre os dois namorando. Enquanto Mizuto esperava ela escolher o biquíni, Yumi pede para ele ver como ficou, o deixando todo tímido, perguntando como ele pode ajudá-la a escolher. Quando ela sai do provador, Mizuto fica encantado, não conseguindo nem elogiar ela direito, a deixando toda corada, e ela acaba decidindo levar aquele biquíni. No momento em que voltaram para casa, acaba parando em um local do seu primeiro beijo, e quase recria a cena do passado, mas Mizuto não permite. Os dois estavam conversando de buenas, e do nada os pais deles falam que eles estão parecendo recém-casados, deixando Yumi toda tímida e Mizuto aliviado pelos pais deles os verem como irmãos. Enquanto assistiam o filme, Yumi ficava se perguntando por que Izana estava deitada do colo dele, recebendo carinho, e do nada ela começa a coçar seus bustos. Yumi não entende como eles se sentem tão à vontade, e começa a imaginar um monte de coisas aleatórias. Quando o filme acaba, Izana e Mizuto começam a discutir sobre o filme. Mizuto pega a caneca de Yumi para aliviar sua sede, deixando a Izana toda envergonhada por ter sido um beijo indireto, mas nenhum deles se importa. Mizuto fica com sono e Izana diz que vai retribuir o favor. Yumi diz que ele não pode fazer isso. Nenhum deles entende o motivo. Izana começa a brincar com ele, mas do nada ele cai dormindo no colo de Yumi. Depois de um tempo, a mãe pergunta para Yumi o relacionamento de Izana e Mizuto, achando que Izana na verdade é a namorada dele. Yumi fala que eles viram um filme juntos, com ela deitada em seu colo, deixando a mãe bem animada. Mas ela fala para Yumi não ficar perdendo tempo e ir atrás de um namorado. Yumi fala para ela esperar. Em seu quarto, Yumi diz que não se vê com ninguém além de Mizuto. A família toda vai visitar a família de Irido para apresentar Yumi e sua mãe. No meio do churrascão, Yumi tá se enturmando, enquanto Mizuto fica na frente lendo um livro. Madoka diz que o pai de Mizuto ficou solteiro logo após ele nascer, e que a família toda estava preocupada com ele, e por isso estava feliz de receber as duas. Yumi entende o que aconteceu e percebe que tem que manter aquela família a qualquer custo. Madoka pergunta como Yumi é tão magra, e se ela mesma escolheu o biquíni. Yumi não consegue responder, fazendo Madoka achar que ela tem um namorado. Mas Yumi começa a olhar para Mizuto, deixando Madoka desconfiada. Ela fala que ele nunca se abriu para ela, mesmo tendo cuidado dele desde o jardim de infância. Mizuto já tá saindo ali, deixando Madoka indignada. Então ela fala que a Yumi não vai fugir, e taca ela na água. Dentro da casa, Madoka fala para Yumi avisar para Mizuto ir tomar banho, e que ele está no escritório do bisavô. Quando Yumi vai chamá-lo, ele apenas fecha o livro, dizendo que lê a cada vez que ela vai ali, sendo ele a autobiografia de seu avô, e a primeira história que ele conseguiu ler sozinho. Yumi começa a fazer muita pergunta sobre o livro, então Mizuto apenas fala para ela ler, e que ele vai tomar um banho. Yumi tem vários momentos emocionantes lendo aquele livro, e quando Mizuto chega, ela pergunta como foi o primeiro amor dele. Ele fala que foi uma pessoa de sorriso fácil, fazendo Yumi pensar que foi Madoka. Enquanto Madoka ajudava Yumi a escolher um yukata para o festival de verão, Yumi estava pensativa, então Madoka pergunta o que aconteceu. Yumi diz que está descontente com a pessoa que é, pensando que não é loucura ele ter se apaixonado por outra antes dela. Madoka pergunta se ela gosta de Mizuto. Yumi não consegue responder isso. Madoka começa a falar os motivos dela por gostar de Mizuto, deixando Yumi pensativa, então Madoka diz que vai resolver. Madoka dá um jeito de deixar Mizuto e Yumi sozinho. Mizuto pergunta o que ela quer, mas ela não consegue iniciar uma conversa, e Mizuto fica sentado esperando ela falar algo. Yumi pensa muito antes de falar algo, e quando vai falar, começa a relembrar do passado junto com Mizuto e começa a chorar. Mizuto diz que dessa vez eles podem voltar um tempo, e os dois ficam abraçados. Depois de um tempo, Yumi cria coragem e fala que se sentiu incomodada de Madoka ter sido o primeiro amor dele. Mizuto não entende nada e faz uma piada para Yumi rir, e sai dizendo que seu primeiro amor é fácil, fazendo ela se tocar apenas agora. Madoka está super animada porque Yumi está linda em seu yukata, e quando Mizuto chega, Yumi fica até corada e pede para tirar uma foto. Madoka pega o celular dela e fala para Mizuto tirar uma foto bonita. No início do evento, Yumi pergunta por que ele decidiu ir. Mizuto diz que Madoka sempre força ele a ir e apenas desistiu de tentar não
não ir. Madoka chega e fala para eles ficarem de mão dadas para não se perderem. Mizuto começa a dar um monte de desculpas, e Yumi apenas segura a mão dele, falando que se o irmão mais novo se perder, é culpa da irmã mais velha. Eles decidem jogar um tiro ao alvo. Mizuto acaba conseguindo ganhar o prêmio e dá para o irmão de Madoka. Yumi pergunta como Mizuto sabia que ele queria aquele prêmio. Mizuto diz que ele vem jogando esse jogo ultimamente, deixando Yumi impressionada por ele ser tão observador. Enquanto andavam, acaba encontrando seus pais, conversando com uma velha. Ela diz que reservou o local perfeito para eles verem os fogos, mas quando eles olham o lugar para trás, Mizuto some. Madoka fala que todos os anos ele desaparece antes dos fogos. Yumi começa a entender por que ele se sente desconfortável naquele lugar e fala que vai atrás dele. Mizuto diz que desde sempre nada nunca se pareceu real e que tudo parecia fictício e nunca conseguiu se identificar com alguém, nunca entendendo por que tinha pena dele ou por que era elogiado. E por causa disso, um buraco vazio começou a crescer dentro dele e apenas algo parecia real para ele, o mundo dos livros. E após isso, seu mundo começou a ficar colorido. Em sua cabeça, o mundo de ficção se tornou realidade. Por isso, ao conhecer Yumi, foi tudo insignificante e só falou com ela por falar. Mas no seu primeiro encontro ficou verdadeiramente bravo, pensando como uma pessoa tão fraca podia existir, e que se ele abandonasse, ela estaria condenada a chorar para sempre, fazendo ela ficar gravada em seu coração. E para ele, ela era mais real do que qualquer um. Quando Yumi chega até ele, ela fala sobre uma ligação dele de 2 anos atrás, dizendo que ele estava naquele mesmo lugar sozinho. Yumi fala sobre o primeiro beijo deles. Mizuto fala a data exata e por isso conseguiu desbloquear o celular dela. Yumi diz que ele deve usar a mesma senha, deixando ele caladinho. Mizuto diz que ela deve ter treinado muito para o primeiro beijo, pois percebeu que no momento que viu, a deixando envergonhada. Yumi pergunta por que ele decidiu ficar com ela. Mizuto diz que foi apenas uma coincidência e que ela foi a primeira opção. Mizuto pela primeira vez conseguiu ver os fogos com ela, e do nada Yumi lasca um beijão nele, deixando ele todo sem reação e fazendo uma promessa para si mesmo, que fará ele se apaixonar no final. De volta à escola, o amigo de Mizuto não acredita que ele fez uma nova amiga. Mizuto apresenta ela, falando que é amigo com quem se deu bem, e fala que o Koguri é o melhor amigo dele, que insiste em seguir ele. Izana diz que ele é um stalker, e Koguri chama ela de vigarista, falando que Mizuto não é superficial, e fala para ela desistir, mas Minami coloca ele na linha. E Izana diz que são apenas amigos e que se entendem bem, mas Yumi separa eles, dizendo que esse papo não rola com eles grudados. E no final de tudo, eles pensam em uma frase que fala a cada episódio do anime: eu tive o que podem chamar de namorado, mas mesmo assim, aquele sentimento continua neles. Mas afinal, possui uma chance de traçar uma nova história. Espero que tenha gostado dessa sériezinha do anime. E o final foi bastante interessante, e quem sabe não vem uma segunda temporada. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu e até a próxima.